Isso. Então, vamos dar seguimento ao nosso segundo bloco da nossa mostra de profissões. Nós paramos com a fala do nosso querido Rodolfo e vamos dar seguimento à fala dele para terminar sobre o Código de Ética e passarmos sobre as atividades desenvolvidas e as áreas de atuação da psicologia com o nosso querido Rogério. Vamos lá? Eu, Rodolfo? Ok. Pronto, vamos lá. Eu não vou me ater muito aqui não, gente, porque senão não vai sobrar muito tempo para o pessoal apresentar o resto. Mas eu vou passar rapidamente sobre esses últimos 2 slides aqui. O próximo fala de aprimorar-se continuamente, ou seja, de continuar estudando, né? Estudar nunca é demais. Estudar conhecimento não ocupa espaço. E a gente, tipo, por se tratar de uma área da saúde, é de extrema importância que a gente sempre estuda mais, porque é muita coisa sendo descoberta a todo tempo, é coisa nova, tratamento novo, remédio novo. Então, é muita coisa nova que você pode estudar, você deve, né, estudar e sempre buscar coisa a mais, porque isso não só mantém a qualidade do seu serviço como psicólogo, como também pode até aumentar a qualidade do seu serviço como psicólogo, porque acaba que é um tipo de especialização. Então, você está se tornando mais respeitado naquela área, né, mais conhecido naquela área, você sabe melhor daquela área, então é muito importante a gente continuar estudando. E o último, agora, é só 2 exemplos de artigos do código. Espera só um segundo. São 2 exemplos de artigo do código, que eu coloquei 2 porque não dá para colocar tudo, ia ficar muito grande. O primeiro deles é o artigo 14, né, que diz o seguinte, que a utilização de qualquer meio de registro e observação da prática psicológica, ou seja, qualquer nota que você tome, qualquer coisa que você faça, que você grave um áudio, ou que você grave vídeo por câmera de segurança, alguma coisa assim, qualquer tipo de registro da prática psicológica, você ouve uma pessoa, você escuta a pessoa, na hora que ela fala uma coisa que você acha que é importante, você vai lá e anota, você tem que avisar para a pessoa. Você avisa para a pessoa, fulano, eu estou tomando nota porque eu acho que isso que você falou é uma coisa importante, a gente pode retomar isso no futuro, beleza? Se ela falar tudo bem, você pode tomar essa nota. Se ela falar que não, você não pode, certo? Então, esse é o artigo 14. E o artigo 9º, ele diz que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger a confidencialidade do paciente. Isso é muito, muito importante, porque você está protegendo a intimidade de uma pessoa, né? Porque, pensa, você está atendendo um adolescente, uma criança, e você tem que dar o parecer do atendimento para a mãe. E no atendimento, essa criança falou, não gosto da comida da minha mãe. E lá no parecer que você vai dar para a mãe daquela criança, você vai falar, essa criança tem isso. Mas você vai falar que ela não gosta da comida da mãe? Não. Você vai criar um atrito desnecessário. Isso é uma informação desnecessária. Então, você vai falar somente o estritamente necessário para você prezar e preservar o sigilo, né, e a confidencialidade da pessoa, porque acaba que aquilo é íntimo da pessoa. Você não tem o direito de espalhar isso para todo mundo. E isso aí é um resumão basicão do Código de Ética, foi o que eu consegui fazer, e eu espero que tenha sido bom. Foi excelente, Rodolfo. Parabéns pela sua colocação. Dodora, por favor. Eu gostaria de fazer uma colocação, Rodolfo. Me parece que se pautou pelo plenário 13º, que realmente é de 2015, né, Rodolfo? Mas, na verdade, o Conselho Federal de Psicologia, mais os conselhos regionais de psicologia, eles foram criados pela Lei Federal 5766, de 20 de dezembro de 1971, pela necessidade mesmo de regular a profissão, que se iniciou, né, aqui no Brasil. Os primeiros estudos, os primeiros cursos foram na década de 50, mas somente em 62 é que a profissão foi regulamentada no Brasil. Então, assim, ela ainda é muito novinha. Eu falo que ela nasceu um ano depois de mim, que ela é um brotinho, a psicologia. Então, os conselhos vieram, então, 10 anos depois dessa regulamentação para poder organizar, fiscalizar, né, como você falou, legislar, orientar, trazer todo esse arcabouço ético
e também o compromisso social, que a gente não pode esquecer. Eu quero te parabenizar pela sua apresentação, que foi muito esclarecedora. Parabéns. Obrigado. Bom, então, dando continuidade, Rogério, está aí? Sim. Rogério, está aqui, Rogério Gravito. Isso. Rogério, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos dar início. Tudo bem. Podemos dar início à sua fala, Rogério? Sim, eu vou estar falando na apresentação 2 tópicos, que vai ser as áreas de atuação do psicólogo e as atividades desenvolvidas, tá bom? Então, esses 2 assuntos aí vão estar nos slides. Se você puder projetar, por favor. Podemos começar, Rogério? Sim, nós vamos falar, né, como eu disse, das áreas de atuação e também do que o psicólogo faz, né, podemos assim dizer, as atividades desenvolvidas. Correto? Correto. Então, as áreas de atuação do psicólogo, né, por se tratar de uma formação que estuda o ser humano de forma, podemos dizer, integral, e também nas suas implicações em relação com o mundo, as pessoas, a estrutura e as estruturas sociais, né, o psicólogo tem um leque muito grande de atuações. Então, no âmbito geral, o psicólogo ele consegue abranger um número muito grande dentro das profissões, né? É o que nós vamos ver no decorrer da apresentação. Pode passar o próximo slide. Um minutinho, por favor. Então, pode ir? Pode passar. Mais um. Estou tentando sair aqui do... que eu estava olhando a pessoa que estava querendo entrar, só um minutinho. Certo. Então, essa apresentação ela não tem intenção de esgotar todas as possibilidades de atuação do psicólogo de maneira nenhuma, tá? Mas abordar, dentre elas, uma das mais conhecidas, né? As áreas mais conhecidas e também a ação do psicólogo dentro dessas áreas e no que ele pode atuar. Vamos para o próximo slide. Então, é importante abordar que é importante abordar que o psicólogo pode se especializar e atuar direto e indiretamente em quase todas as áreas existentes no mercado de trabalho. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas no final dos slides a gente vai ver que não, que tem condição sim do psicólogo estar atuando, né, direto ou indiretamente em quase todas as áreas. Sempre vai ter como conectar a ação do psicólogo nas áreas de mercado de trabalho, tá bom? Então, no próximo slide nós já vamos começar a falar sobre a atuação do psicólogo na área da psicólogo, né, como especialista em psicologia escolar e educacional. Então, o psicólogo que se especializa em psicologia escolar ou educacional, ele atua no âmbito da educação formal, realizando pesquisas, diagnósticos, intervenção preventiva ou corretiva em grupo e individualmente. Envolve em sua análise a intervenção todos os segmentos do sistema educacional que participam do processo de ensino-aprendizagem. Vou tentar ser sucinto e mais devagar. Então, o psicólogo, após sua formação, ele pode se especializar na área educacional. Dentro da área educacional, ele vai trabalhar na escola, desde do primário até mesmo na faculdade. Ele pode trabalhar como alguém que vai amparar os professores. No processo, nós vamos ver lá na frente também o psicólogo na área da psicopedagogia, com intervenções. Ele pode auxiliar o professor no desenvolvimento do aluno, pode auxiliar os pais também na forma como lidar com os alunos em casa. Então, o psicólogo ele já tem uma área estabelecida, que seria a área educacional nos colégios, nas faculdades, nos cursos. Tudo o psicólogo pode agir e atuar quando ele se especializa nessa questão educacional. Então, é uma área muito ampla, né? Porque todo ser humano ele passa pelo processo de aprendizagem. Então, podemos dizer que sempre vamos ter escolas, né? Então, nós vamos ter um mercado de trabalho aí propício para o psicólogo.
Vamos ver o próximo slide, então. Agora, o psicólogo especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Até a Cândida falou que na nossa formação, no 9º e no 10º período, nós vamos participar de uma escolha entre se especializar em psicologia clínica ou psicologia organizacional. Em Nova Serrana, nós temos muitas fábricas, então eu creio que a demanda por um psicólogo que trabalha na área organizacional das fábricas também é grande, né? O psicólogo que se especializa nessa área organizacional, ele atua em atividades relacionadas à análise e desenvolvimento organizacional, ação humana nas organizações, desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, seleção, acompanhamento e desenvolvimento pessoal, estudo e planejamento de condição de trabalho, estudo e intervenção dirigidos à saúde do trabalhador. Então, eu creio que até uma qualidade de vida para o empregado, o trabalhador que tem na empresa um psicólogo atuando, né, na área organizacional da empresa, porque eu creio que o psicólogo, com seu olhar mais humano, né, vai sempre auxiliar o funcionário, também o patrão, a organizar melhor a empresa. Vimos muito isso nos supermercados aqui em Nova Serrana, né? Os psicólogos que trabalham com desenvolvimento de equipe, trabalham auxiliando os funcionários a como receber melhor o cliente. Então, nós temos também um leque muito grande, que além de ter muitas fábricas, também tem vários mercados. No próximo, professora. Agora, o psicólogo especialista, né, em psicologia de trânsito. Ele procede ao estudo de campo dos processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos relacionados aos problemas de trânsito. Então, ele não vai lidar diretamente só com aquela pessoa que tem problema, né, medo de dirigir, e geralmente surge um pânico para algumas pessoas que vão sendo reprovadas. O psicólogo ele vai ajudar essa pessoa também, mas ele vai atuar também juntamente com, desde a estrutura geral do trânsito. Ele pode também estar trabalhando em alguma empresa representante na área de trânsito, ele pode estar trabalhando nas autoescolas, ele pode estar trabalhando também clinicamente, que a gente vai ver, atendendo essas pessoas. Então, ele realiza diagnósticos, grupos dos aspectos, né, cognitivos e comportamentais. Ele ajuda não só a desenvolver projetos, mas também a implantação de ações de engenharia, né, como eu falei, operação de tráfego, desenvolve ações socioeducativas com pedestres, ciclistas, condutores, e trabalha também na formação, né? Eu já vi psicólogo também lecionando, ensinando os alunos ali para passar, né, na legislação. Nessa área do trânsito, eu creio que também vai entrar, lá na frente nós vamos falar do psicólogo clínico, o psicólogo atuando na clínica onde faz o exame psicotécnico. Então, o psicólogo ele vai atuar como alguém numa equipe ali multidisciplinar, auxiliando a dizer se essa pessoa está apta ou não através dos exames psicotécnicos lá. Juntamente com outros profissionais, o psicólogo tem um papel muito importante, né? Eu creio que se não tiver ninguém aqui na sala que foi reprovado no psicotécnico, pelo menos conhece alguém. Então, o psicólogo, além de analisar, ele também pode auxiliar a pessoa a dar conta de estar fazendo o seu exame psicotécnico da melhor forma. Correto? Dando para entender, gente? Tá, o psicólogo agora é especialista em psicologia jurídica. O psicólogo atua no âmbito da justiça, né, colaborando no planejamento e execução de políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência. Ele também avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos em conexão com os processos jurídicos, seja por deficiência mental, insanidade, testamentos contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de criança. Esse aqui é bem interessante, porque hoje também está falando muito da psicologia forense. É uma área que está desenvolvendo
muito aí no campo onde o psicólogo pode atuar. O psicólogo, atuando, né, juntamente com a sua especialização em psicologia jurídica, ele vai também estar atuando juntamente com o promotor, com o juiz, com os advogados na emissão de laudos. Então, ele também vai ajudar na questão de adoção das crianças, ele vai trabalhar juntamente nos órgãos públicos, né, na prefeitura, orfanato, acompanhando os pais, acompanhando as crianças nesse processo de transição, também emitindo laudos, né, juntamente com o psiquiatra, em alguma defesa de alguma pessoa que necessita, a pedido do advogado, da família, emitindo laudos também sobre a condição mental, ajudando, né, as famílias a passarem também por divisões de bens aí, em testamentos aí, para não gerar muito transtorno. Então é uma área também bem ampla. No próximo slide, por favor. Psicólogo especialista em esporte, né? Ele está voltado tanto para o esporte quanto para o alto rendimento dos atletas. Técnicos e comissões técnicas a fazer o uso de princípios psicológicos para alcançar um nível ótimo de saúde mental, maximizar rendimento e otimizar a performance, quanto para a identificação de princípios e padrões de comportamento de adultos, crianças, participando de atividades físicas. Resumindo, o psicólogo especialista, né, na área do esporte, ele vai estar trabalhando, por exemplo, em algum time de futebol, ajudando ali no trabalho da saúde mental dos atletas, comissões, na comissão técnica, ele pode estar trabalhando também em comitês olímpicos, ajudando na formação, na própria escola mesmo, trabalhando em uma escola que preza pelo esporte. Então, o psicólogo ele vai ajudar o atleta a ter uma alta performance, ou seja, melhorar o seu rendimento na sua área. Para isso, ele vai estar auxiliando o atleta a ter um equilíbrio na sua saúde mental. Então, nós temos também um campo muito amplo nessa questão do esporte aqui no Brasil. Eu creio que nos Estados Unidos é mais valorizado do que aqui, mas quando pegar essa ideia de que o esporte faz bem para a formação, o psicólogo pode ter uma área maior e mais valorizada aí nesse campo. Próximo slide. Vai ser especialista em psicologia clínica, né? Eu acho que é onde todos conhecem mais a atuação do psicólogo e já pensam logo na questão clínica. Atua na área de saúde específica, na área específica da saúde, em diferentes contextos, através de intervenções que visam reduzir o sofrimento do homem, levando em conta a complexidade do humano e sua subjetividade. Essas intervenções tanto podem ocorrer a nível individual, grupal, social ou institucional, e implicam em uma variada gama de dispositivos clínicos já consagrados ou a serem desenvolvidos, tanto em perspectiva preventiva como de diagnóstico ou curativo. Então, esse acho que é o foco aonde todos aqui que estão participando dessa apresentação podem ter um conhecimento da atuação do psicólogo, mas até aqui nós já vimos que o psicólogo tem uma gama muito grande, sem ser na área clínica. Na área clínica, o psicólogo ele vai atuar diretamente, né, com o ser humano, seja de forma sistêmica ou individual, ou fazer um trabalho também grupal, visando sempre acompanhar o paciente no seu equilíbrio da sua saúde mental, por indicações também de psiquiatra através do auxílio da complementação ali do remédio, então uma terapia. Dentro da psicologia clínica, há diversas abordagens que nós podemos, né, estar trabalhando como psicólogo, que vai também, dependendo de cada abordagem, direcionar também a área que o psicólogo vai atuar. Se o psicólogo clínico se especializar com criança, ele tende a ter um público de criança, adolescente, adulto, idoso. Então, dentro da clínica, dá para fazer também especializações voltadas para grupos, como supor um psicólogo especialista em casais, em adolescentes. Então, mesmo na formação clínica, existe do psicólogo ainda
um aprofundamento dentro de uma área que ele deseja atuar, né? Seria bom que fosse assim. Próximo, professor? Não vai dar tempo. Por favor. Esse né? Esse já foi. Agora o outro. Ah, tá, o meio, que você passou isso. Devo ter colocado. Não, tá então, excelente. Esse aqui eu até me interessei, achei interessante, né? Que é o psicólogo especialista em psicologia hospitalar. Atua em instituições de saúde, participando da prestação de serviço de nível secundário ou terciário de atenção à saúde. Promove intervenções direcionadas à relação médico-paciente, paciente-família e paciente-paciente e do paciente em relação ao processo do adoecer. Hospitalização, repercussões emocionais que emergem nesse processo. Ou seja, o psicólogo atuando ali no hospital, ele vai trabalhar com pessoas que estão internadas em fase terminal, então ele pode estar prestando ali um auxílio para aquele paciente que está em fase terminal, com uma doença incurável, podemos dizer. Então, ele vai fazer esse acompanhamento também com a família. Existem casos que a pessoa tem morte cerebral, mas fica sustentada através ali de aparelhos, então tem todo aquele conversar, toda aquela fala com os familiares para desligar os aparelhos. Tem a intervenção do psicólogo também devido à sobrecarga de trabalho dos médicos, né? O psicólogo ele pode estar auxiliando ali os médicos a ter um equilíbrio para desenvolver melhor a sua função. Então, são diversos casos dentro do hospital e são casos muito complexos que o psicólogo vai ter que ter uma vivência também ali e uma interação até diferente do que é a clínica, porque se o psicólogo trabalhar todo dia, possivelmente na clínica o paciente às vezes vai de uma semana para outra, ou de 15 em 15 dias, mas ali o psicólogo vai estar, não que ele vai estar atendendo, mas ele vai estar acompanhando também uma trajetória que podemos assim dizer, talvez de dor. Então, junto com a família, ele vai viver uma sobrecarga muito forte emocional, né? Aí se a doutora quiser falar com a gente sobre como conviver com isso, né, doutora? Você acompanha vários casos, seria interessante te ouvir. O psicólogo é imprescindível para ele também estar em atendimento, né? Ele ter o seu espaço também de fala, de colocar essas angústias, né? Porque além dele já estar preparado para receber toda essa demanda, né, de sofrimento, de dor, ele não deixa de ser um ser humano ali em contato com a dor do outro. Então, ele precisa também, né, desse espaço, né, com um profissional, colega seu, né, que ele possa, então, vivenciar e elaborar esses sentimentos, caso eles surjam aí. Eu acho que a Karina, né, trabalhando dentro de hospital, ela deve ter uma experiência muito grande com psicólogos, né, hospitalares. E talvez ela até possa falar um pouco mais disso para nós. É muito importante esse trabalho da psicologia hospitalar, né, no meu ponto de vista, por essa questão da organização, né, das emoções dentro de um processo de adoecimento. É difícil falar em organização de emoção, né? Assim, nem sei se talvez isso exista, né, doutora? Assim, em termos, né, tão... Mas, assim, é a perda, o luto, né? Nós temos diversos casos, a gente tem dificuldades, né? Assim, que a gente observa de pacientes já muito idosos, com dificuldade da família nesse desprendimento com o paciente, né? Às vezes o paciente não quer dizer que ele é idoso, já tem que ir embora, não, mas às vezes assim, com uma doença já terminal, né? Com uma sobrevivência através de aparelhos e com dificuldade. E a família realmente uma dificuldade, dando caso aí, Rogério, já seria paciente-família, um link direcionado à relação paciente-família, a dificuldade do desapego. Nós temos muitas dificuldades onde o próprio psicólogo interfere no médico-paciente, né? Onde o paciente ou a família do paciente interfere na conduta, quer interferir, isso é muito comum, né? Não está fazendo efeito, mas a minha mãe não voltou a andar, mas o braço não voltou a mexer, mas o papai não entrou aqui assim, né? Ele entrou com uma dor de cabeça, hoje ele está todo operado. Como que isso foi acontecer?
né? Ou outras coisas que acontecem lá dentro, nos bastidores, que são do paciente, exclusivamente do paciente, da clínica dele, que uma situação gera outra e a família não consegue, às vezes, associar, né? Que isso possa acontecer. Você entra com um problema, vamos colocar o Covid aqui, você entra com Covid, teoricamente você entra com uma falta de ar, e daí você já tem uma parada cardíaca, você tem uma disfunção renal, você tem um outro problema, ou seja, o paciente entrou com suspeita clínica respiratória, mas no desembolar da doença, outras coisas aconteceram, né? E isso, às vezes, tem muita dificuldade na relação médico-paciente por essa questão do paciente não entender totalmente, embora tenha muito acesso à informatização, ao Google. Hoje todo mundo já sabe o melhor tratamento para si próprio, né? Infelizmente, devido a essa divulgação enorme das redes, que tanto tem o lado bom quanto o lado ruim, mas não tem, o médico precisa de bater o pé muitas vezes para ter aquele empoderamento sobre o paciente. Tipo assim, o paciente aqui, ele está sob minha conduta, e se o senhor quiser, muitas vezes o paciente pode ser até convidado a procurar um outro estabelecimento que venha, de uma certa forma, com a decisão da família. O paciente está em coma, o paciente às vezes está entubado, o paciente não está, né? E a família tem dificuldade com a relação médica. E o paciente consigo próprio, né? Tanto no processo do luto, né? Onde o paciente ele se torna um grande foco de um paciente com tratamento clínico pós-hospitalar, né? Um paciente jovem, um traumatismo craniano, seja o que for, um Covid, seja uma lesão medular, seja uma gripe, uma pneumonia, seja o que for. Eu falo sempre para os meus alunos, né? De uma unha encravada a uma lesão medular. A dor, ela não é mensurada, né? Cada um sabe da sua dor. Então, é um paciente que tem que ser trabalhado, né? Porque todo mundo sabe que o poder da recuperação, o processo está dentro de nós, né? E os profissionais, nós somos facilitadores de um processo que está dentro de cada um dos nossos clientes, né? Eu faço uma analogia simples. Você pode ir no melhor cardiologista, você pode ir no melhor psiquiatra do mundo, ele te dá ali a medicação e te dá toda uma prescrição, te pede para procurar um psicólogo, ele te organiza, te ajuda, e você não faz nada daquilo que ele te orientou. O que adiantou você procurar o melhor psiquiatra do mundo? O que adiantou você ir no melhor cardiologista do mundo? Porque você está hipertenso, a hipertensão pode gerar um aneurisma, como nós vimos essa semana, né, da perda de uma pessoa nova, que é o participante todo mundo provavelmente conhece, o Louro José, né, um jovem de 47 anos que teve um aneurisma. E dessa situação, a pessoa não adianta você procurar onde eu estava falando da busca. Você busca o melhor cardiologista, você tem os melhores medicamentos, você tem a farmácia, você tem a indústria farmacêutica, você tem os psicólogos para te ajudar, para te organizar, você tem toda uma equipe, mas você não quer. Você não foi, você foi, mas você não faz aquilo que é o melhor para você. Então, assim, a psicologia hospitalar, ela hoje está, não só pelo Covid, mas com o Covid, eu falo, né, que tudo tem um lado bom e ruim, todo mundo às vezes concorda ou não, mas a profissão da psicologia, ela veio nesse formato, no meu ponto de vista, principalmente com essa pandemia, para nós que nunca vivemos uma pandemia, para mostrar o quão frágil nós somos e o quão a gente precisa de uma estabilidade, de uma saúde mental, para que a gente possa conseguir uma sobrevivência física. Porque se nós não tivéssemos a capacidade de aceitação de que nós teríamos que viver isso, isolar um do outro, né? Nós teríamos burlado teria sido muito pior do que foi realmente, porque se você não tiver essa consciência, né, esse trabalho de ficar sozinho, de estar em casa, de não ir na padaria, de não poder fazer as coisas básicas da vida, que a gente inclusive não dava valor, a gente não consegue lidar com um luto, uma perda, que pode ser de uma unha encravada a um tiro na cabeça, né? Então a saúde mental hoje, ela vem acima de qualquer coisa, né? Começando, Rogério, eu acho que eu falei até demais também, mas assim, né? Não, foi ótimo. Começando nessa tríade, médico-paciente, médico-família, paciente-família e o paciente consigo próprio.
que é o principal no meu ponto de vista, porque tudo vem da força própria de cada um de nós em buscarmos o melhor para nós mesmos, né? Esses exemplos que eu dou são exemplos simples, mas que a gente, quando vai prestar atenção, a gente consegue entender o bom funcionamento da saúde mental, né? Ok. Então, aí, Karine. Muito bom. Pode ir para o próximo, que seria então Vamos para psicopedagogia. Isso. Então, ele atua na investigação, intervenção dos processos de aprendizagem de habilidades e conteúdos acadêmicos. Então, assim, eu não preciso ler o slide todo, porque está dentro daquele ponto que nós falamos dentro da área educacional. Não. Mas aqui com uma especialização agora voltada para a aprendizagem do aluno. E eu acho também com o auxílio também da didática ali do professor. O psicólogo ele vai entrar auxiliando a forma de como o aluno pode aprender melhor, se ele tem algumas dificuldades, se ele apresenta, né, até para fazer algum diagnóstico, aquele aluno que fica só levantando toda hora na sala de aula, e o professor não consegue identificar o que tem, o psicólogo pode ajudar ali o professor nessa busca aí do que o aluno tem. Então, ele pode estar trabalhando ali na escola, nessa área aí, ajudando, né, a melhorar a forma de aprendizagem da escola e também dos alunos e professores. O próximo. Então, são diversas áreas. Não tem como, o objetivo dos slides não era esgotar, como eu falei. Eu vou citar agora, resumidamente, mais 3 áreas e o próximo slide vai concluir. Eu só gostaria de... Só um minutinho, Rogério. Só gostaria de agradecer a presença da nossa coordenadora Cândida na nossa sala agora. Obrigada, Cândida, pela presença, viu? E da gente está terminando, quase terminando o nosso segundo bloco, mas seja bem-vinda. Pode ir, Rogério. Ok. Então, o psicólogo especialista em psicomotricidade, ele atua nas áreas de educação, reeducação e terapia psicomotora, utilizando-se de recursos para o desenvolvimento, prevenção e reabilitação do ser humano. Então, é uma área também de atuação e de especialização do psicólogo. Aqui ele pode trabalhar na clínica, ele pode trabalhar também em instituições educacionais, em hospitais também, na questão psicomotora. Então, dentro dessa especialização, ainda abrange mais áreas. O psicólogo especialista em psicologia social, ele atua, né, fundamentado na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social. Exemplo, quando a psicologia começou, era uma psicologia mais voltada para o social. Na época da ditadura militar, o psicólogo estava linkado muito nessa questão de programa social, trabalha muito com o governo, na questão de pesquisas, desenvolvimentos. Então, vi um depoimento de uma psicóloga que ela formou em Belo Horizonte, mas ela foi trabalhar no Vale do Jequitinhonha, porque lá tinha emprego para ela, que o governo direcionava a ela. Através de pesquisas, aqui a gente entra a questão política também, a análise da psicologia social, psicologia das massas, né? Então o psicólogo pode estar assessorando os políticos nessa questão de comportamento, propaganda, marketing. Então essa aqui é uma área ampla. O psicólogo agora é especialista em neuropsicologia, atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade, do comportamento, sob o enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral. É uma especialização também interessante, vai trabalhar também ligada sobre o funcionamento do cérebro, então, na questão clínica, na questão de diagnóstico, juntamente com outro profissional, na questão também de hospital, pode estar trabalhando em outros campos também. No próximo slide, eu creio que é o último. Então, o psicólogo ainda pode atuar como professor, diretor de escola, pesquisador, enfim, diversas áreas são as áreas de atuação do psicólogo, mas como foi falado, o objetivo não seria esgotar essas possibilidades, mas sim abordar algumas áreas para trazer conhecimento de atuação por parte do psicólogo. Eu espero ter apresentado aí de uma forma que todos
possam ter compreendido e agradeço pela paciência. Rogério, parabéns, obrigada pela sua apresentação, pela clareza com que você expôs, né? E o mais importante é isso que você falou, o objetivo não é esgotar, porque até não tem, né? Você falou, a gente hoje tem a consciência de que o psicólogo está inserido em qualquer área, né? Tem um leque de opções, um panorama muito grande, né? Então, você falou de uma forma muito clara, objetiva, agradeço demais a sua participação. E para finalizar esse bloco, faltam 2 minutos. Doutora, você quer falar alguma coisa? Eu quero parabenizar o Rogério também, eu acho que ficou bem claro, né? Ele explorou todas as áreas, assim, em linhas gerais, mas não deixou faltar nenhuma, né? Parabéns, viu, Rogério? Algum participante da sala quer falar? Algum aluno quer complementar? A gente ainda tem mais uma apresentação, que é a apresentação da Lilian. Então, eu vou encerrar essa sala, porque está faltando menos de 1 minuto aqui que o Zoom está me falando. A gente volta com a Lilian e nós temos a Tânia também, a nossa convidada especial. Não tem problema se a gente extrapolar um pouquinho, mas eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de conversarmos, né? Todos nós conversarmos um pouco com a Tânia, para a gente poder, né, conhecer um pouquinho da história dela, né, de conhecer um pouquinho do trabalho dela. Então, a gente encerra aqui e voltamos rapidamente com a fala da Lilian e logo após o nosso bate-papo com a Tânia. Tá bom? Obrigada. Então, voltamos. Obrigada, Karina.